Olá, pessoal! Estamos de volta com a segunda parte da leishmaniose, aqui entre diagnóstico e as polêmicas. Mas antes de começar falando de diagnóstico, eu gostaria de fazer uma pequena correção de uma falha minha que eu percebi do primeiro vídeo, com relação à taxonomia. Porque eu falei que não existia mais a Leishmania chagas e falei que aqui seria Donovani e parei aí. Então, só para explicar, o grupo Donovani é um grande complexo, e eles perceberam que a Leishmania chagas, que era a que existia no Novo Mundo, e tinha a Leishmania infanto, que existia no Velho Mundo. Mas eles perceberam, depois do advento da biologia molecular, que se trata da mesma espécie. Então, eles tiraram a chagas e admitiram a infanto. Então, no Brasil, nós temos a Leishmania infanto, certo? Então, depois dessa correção, só para comentar um pouco mais, eu sei que o primeiro vídeo ficou muito longo, mas com relação à leishmaniose é muito difícil ser sucinto, é muito difícil ser breve, porque é um tema realmente polêmico e detalhes é que fazem a diferença. Mas eu prometo a vocês que eu vou tentar ser mais breve nessa segunda parte, e não se preocupem que os próximos vídeos serão mais curtos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o diagnóstico. Então, o diagnóstico da leishmaniose visceral vai depender do conhecimento, basicamente, sobre o método que você escolheu, tanto com relação a como ele funciona, como suas limitações, e de uma boa interpretação clínica. Basicamente, para a leishmaniose, não existe um diagnóstico único, certo? Sempre você vai precisar associar métodos. E o diagnóstico clínico é muito difícil, quase impossível. Você olhar para o animal só a partir de sintomas e ter certeza que é leishmaniose. Porque existe uma variedade enorme de sintomas, como nós vimos no primeiro vídeo, sintomas muitas vezes inespecíficos, principalmente no cão, e também tem aqueles cãezinhos que a gente falou que são assintomáticos, mais de 50% a 60% são assintomáticos. Então, não tem como. E não existe um teste 100% específico e sensível. Então, o que a gente vai fazer? Vamos associar. Existe uma norma técnica de 2011 do Ministério da Saúde que fala exatamente isso, que o diagnóstico clínico não é suficiente para a leishmaniose visceral e que técnicas laboratoriais, como parasitológicas e sorológicas, devem ser associadas sempre para se chegar ao diagnóstico. Então, existem 3 tipos de diagnóstico laboratorial básico: o parasitológico, onde você vai detectar diretamente o parasita; o sorológico, onde você vai detectar anticorpos anti-leishmania; e o molecular, onde você vai amplificar o DNA se ele estiver na amostra e vai detectar o DNA do parasita. Inicialmente, o que a gente pede como clínico, sempre no exame? Hemograma. E aí eu sinto informar vocês que o hemograma não vai dizer absolutamente nada com relação à leishmania. Por quê? Porque ele pode vir de todos os jeitos. Você pode ter uma anemia normocítica normocrômica, essa anemia pode ser regenerativa ou arregenerativa, dependendo se o parasita chegou na medula ou não. Se chegou na medula, ela já pode começar a ser regenerativa. Se ela estiver periférica, ela não vai ter alteração nenhuma. Com relação aos leucócitos, ele pode estar normal, pode ter leucocitose ou leucopenia. Isso também vai depender, a leucopenia se tiver chegado na medula e a leucocitose se tiver infecção secundária. Uma característica interessante da leishmaniose, mas que não pode ser considerada exclusiva, é o fato de terem monócitos ativados. Você vai encontrar na leishmaniose. E você pode encontrar plaquetas normais ou trombocitopenia também com relação à chegada na medula ou não. A outra característica importante do hemograma para a leishmaniose é que ela vai ter a relação proteínas invertidas. Então, quando você pedir hemograma, você tem que pedir as proteínas separadas e ela vai vir, normalmente a albumina é maior do que a globulina. E na leishmaniose ela vai estar invertida, a globulina vai estar maior devido ao excesso de anticorpo. Mas isso você não pode dizer que é patognomônico, que é característico que vai ser leishmaniose, certo? Daí, no parasitológico, você vai fazer esfregaços sanguíneos. Esses esfregaços, eles podem ser feitos a partir de punção de linfonodos, de medula, de baço e de fígado. Fígado e baço é muito invasivo, na prática não é aconselhável fazer, mas linfonodo e medula é bem facinho de fazer, né? A gente sabe que medula é um pouco dolorido, mas vale a pena. Então, inicialmente, você começa funcionando o linfonodo, que não é difícil, faz com a agulha fina, né? Coloca na lâmina, faz esfregaço e você vai corar
com corantes normais de rotina, panótico, que você utiliza. Também pode ser utilizado lesões cutâneas papulares ali na borda, nodulares ou ulcerativas, líquido acítico e sinovial, e você vai corar, secar e procurar o parasita na lâmina. A vantagem é que é um método simples, fácil e rápido, e se você localizar o parasita é positivo, não tem o que discutir, porque ele é altamente sensível e específico. Tem leishmania, tem leishmania. Mas a desvantagem é que nem sempre se detecta o parasita, depende muito da fase que se encontra o paciente, depende também da prática da pessoa que está buscando, porque às vezes você realmente se passa e não percebe a leishmania, mas geralmente um paciente que está com um quadro bem avançado, principalmente eu assisti uma palestra do Felipe Dantas Torres, que hoje é uma referência com relação à leishmaniose no Brasil e no mundo, e o Felipe falou que normalmente um cão doente vai ter um parasitológico muito mais sensível. Você vai ter um parasitológico onde você vai bater o olho e vai ter muita leishmania. É muito difícil não ter. E a desvantagem, continuando as desvantagens, confundir um linfonodo edemaciado e não reativo, o quadro clínico do animal, porque se o animal não tiver realmente caracteristicamente com a leishmania, você se passa nesse sentido, e a experiência do profissional que faz a leitura, eu já falei, né? Se ele não souber fazer a leitura, ele pode deixar a leishmania passar. E agora eu vou mostrar para vocês umas fotinhos de uma leishmania em lâmina, são figuras do meu orientador, tá? E você vê ela bem pequenininha, pode ser confundida com artefato ou com qualquer outro parasita. Eu costumo dizer que é uma vírgula, que é uma vírgulazinha, assim, um triângulozinho. Eles dentro das células aí, como vocês podem ver. Além do esfregaço em lâmina, você pode fazer a imunistoquímica, que vai ser um pouco mais específico. Quando você adiciona no tecido anticorpos conjugados com enzimas, que vai detectar o antígeno. Eu sempre troco a ordem, por isso que me atrapalhei um pouco. Então, você vai adicionar anticorpos conjugados com enzimas, que ele vai detectar o antígeno no tecido, e quando você for corar, vai dar um grau de contraste, e você vai conseguir visualizar mais facilmente esse parasita dentro da célula. As vantagens é a especificidade e a sensibilidade, como eu falei, igual parasitológico, se tiver, é positiva. E você pode fazer essa técnica em cortes histológicos congelados e parafinados. Então, ele vai iluminar o parasita na célula, vamos dizer assim, vai dar um contraste, como nessa imagem aí, você vê ele fica amarronzado. Onde está amarronzado é onde o anticorpo com contraste se ligou ao parasita dentro das células. Outro diagnóstico que é bem utilizado em levantamentos epidemiológicos e é bem preciso é o xenodiagnóstico. Ele vai ser feito a partir de detecção e isolamento do vetor natural. O problema dele é a difícil manutenção das colônias dos vetores. Se eu não me engano, eu ouvi numa palestra no Medvep esse ano que cada vetor custa em torno de R$4, então cada flebótomo custa em torno de R$4, tem que manter esses vetores. Eles são empregados em questões epidemiológicas e ele vai te dar uma relação entre a infectividade do vetor, a capacidade de infectar o vetor, estado clínico e o tratamento. Então, vou mostrar para vocês também uma foto de como é feito mais ou menos o passo a passo. Você vai pegar o cão, né, vai conter esse animal e vai colocar um potinho cheio de flebotomínio com a telinha na orelha, já tricotomizada, devidamente tricotomizado do animal, e vai deixar ali por um tempo. Então, você deixa ali por um tempo que deveria ser o tempo em que as fêmeas vão se alimentar do animal. Depois, aqui você consegue ver os flebotomínios dentro da tela do copinho. E daí, o que você vai fazer? Você vai retirar esses flebótomos daí de dentro, você vai macerar e você pode fazer PCR dele ou você pode fazer a dissecação do aparelho intestinal e observar se tem leishmania ou não. Também, se tiver, é positivo. Desculpem, tô meio gripada hoje. Daí nós temos o diagnóstico imunológico e molecular. Os dois são simples, rápidos, são rápidos e são vantajosos por processarem grande número de amostra, são mais sensíveis e específicos e vão detectar anticorpo ou antígeno. O anticorpo vai ser detectado no imunológico, né, no sorológico, e o antígeno no molecular.
A detecção do anticorpo não necessariamente indica uma infecção ativa, isso é muito importante. Porque às vezes o animal entrou em contato, mas ele não está doente, então ele vai ter anticorpo. Isso não quer dizer que ele está doente, e por isso que nós temos grandes problemas no Brasil com relação ao reagente que vem nos testes sorológicos. Porque você tem que saber a titulação exata e acompanhar essa titulação para ter certeza dessa positividade ou não. Então, a interpretação vai depender da biologia, do conhecimento que você tem da biologia da doença e da relação parasita-hospedeiro. Agora eu vou mostrar para vocês um quadrinho super básico para qualquer doença desses infecciosos, mas que eu vou enquadrar aqui para a leishmania, onde a gente observa aqui no marco principal o período em que o animal foi infectado, e daí um espaço entre ele começar a realmente se proliferar dentro do animal e aí iniciar o pico de infecção, onde você está vendo essa seta azul, esse animal A. Esse animal A, ele está no início da infecção. Como a leishmania está na corrente sanguínea e está se proliferando, nesse momento seria ideal fazer PCR, porque você vai encontrar o parasita. No caso de amostra de sangue, tá, gente? Daí você observa o animal C. Esse animal C está no período mais crônico da infecção. Então, a partir desse momento que você passou essa linha vermelha e passou da linha azul, essa leishmania já vai estar escondidinha, já vai estar no baço, já vai estar na medula, já vai estar no fígado. Então, você não vai localizar ela como amostra de sangue. Então, você vai precisar fazer um sorológico, porque já vai ter anticorpos. E demora um pouco de produzir esse anticorpo. Então, qual é o problema? Se o animal chegar na sua clínica, você tem que saber em que fase ele está. Porque se ele chegar numa fase mais aguda, não adianta você fazer sorologia, porque ele vai dar negativo, porque ele demora um tempo para começar a produzir anticorpos. E se ele chegar na fase mais crônica, não adianta fazer PCR de sangue, porque ele não vai estar mais na periferia. E é aí onde ocorrem os erros de interpretação e de escolha do método diagnóstico, tá, gente? A amostra de sangue para PCR em leishmania já foi comprovado que não é uma amostra muito fiel. Então, quando você faz PCR, se você optar por fazer PCR, faça a punção de medula, que é mais seguro. E ali em cima a gente vê o animalzinho B, que é aquele animal que não vai apresentar sintoma e nem anticorpo. Então, ele está sempre fora dessa linha diagnóstica, é o nosso problema. Com relação à resposta aos cães doentes, a resposta humoral vai ter altos títulos de anticorpos. Então, qual é o problema quando você pede uma RIF hoje num laboratório particular, um sorológico? Que eles vêm e eles sabem que o título de corte é 1/40 e eles contam só até aí e te dão reagente. Então, não, gente. Quando vocês pedirem um sorológico, vocês têm que pedir titulação total. Que aí ele vai contar até onde der de positivo para o animal. Por quê? Porque um cão doente, um cão positivo para leishmania, ele sempre vai ter altos títulos. Falando de títulos absurdos, ele não vai estar em 1/40 e 1/80, certo? Então você vai contando e vai te dar uma ideia de quão doente está esse cão. E como eu falei, a soroconversão, o período em que o animal começa a produzir anticorpos, vai a partir de 3 meses pós-infecção. Então, se um cão chega na sua clínica antes de 3 meses, o sorológico vai dar negativo, tá? Além de que existem animais que nunca fazem soroconversão, lembre-se. Existe uma sensibilidade e especificidade desses testes sorológicos entre 80% e 100%. E também vão ter alguns resultados falsos positivos e falsos negativos. Isso eu vou explicar por quê. Primeiro, tudo depende do material utilizado para o exame. Se você utiliza um antígeno bruto para pesquisa, ou seja, você pegou a leishmania, macerou e usou um antígeno bruto, você vai ter reação cruzada com outros, como tripanossoma, por exemplo. Por quê? Porque eles são da mesma família e eles compartilham várias proteínas de superfície. Então, se você utiliza um antígeno bruto, ele vai dar falso positivo, ele vai dar reação cruzada. Então, você tem que optar por um teste que tenha uma proteína específica para a leishmania, o mais específico possível. E os falsos negativos também ocorrem principalmente pelo período que foi feito o teste, como eu já falei. As provas sorológicas conhecidas são o RIF, né, reação de imunofluorescência indireta, o ELISA, o DPP, aglutinação direta e imunocromatografia. Então, falando rapidinho para vocês, o ELISA, o ensaio imunoenzimático, existe o geral, que é o particular, e existe o que o governo oferece, que é o Biomanguinhos, que utiliza para mastigota da leishmania major. Desculpa.
Esse teste, quando comparado com o particular, ele tem um pouco menos de sensibilidade e especificidade. E o valor de corte vai ser o valor da densidade ótica maior ou igual a 3 desvios padrões do ponto de corte do resultado do controle negativo. Isso fica um pouco confuso, mas é uma maquininha que lê, então é só para vocês saberem. A RIF, a reação de imunofluorescência direta, a mesma coisa, tem o particular e tem o que o governo oferece. Ele também vai cair um pouco em sensibilidade e especificidade, e o ponto de corte, nosso título pelo Ministério, é 1:40, que é muito questionado dentro e fora do Brasil, porque eles acham esse título muito baixo. Também existe testes rápidos, como por exemplo o Calazar Detect, que ele é mais específico e sensível. Ele é um teste monocromatográfico rápido, em torno de 10 minutos. Vai utilizar antígenos recombinantes RK39. Então eu botei ele só como exemplo de, se for um pouquinho mais específico, você evita essa reação cruzada. O SNAP da IDEX, ele usa promastigotas, antígenos purificados de promastigota para leishmania infanto. Ele é bem confiável como teste de triagem, tá, gente? Você nunca deve pegar esses testes, esses SNAPs, esses testes rápidos e ter como única forma de diagnóstico. Você recebe na sua clínica, faz a triagem, deu positivo, daí você passa adiante para os outros testes. Vai para o ELISA, vai para o RIF, mas você nunca deve confiar nele sozinho. É tipo aquele teste de AIDS que o pessoal faz no sistema de saúde. Faz um rápido, se der positivo, continua o diagnóstico. Se não der, você deixa pra lá e checa na próxima consulta. E tem o DPP, que é hoje indicado pelo Ministério da Saúde. Eu vou explicar mais sobre a norma para vocês. Ele é um teste monocromatográfico rápido de duplo percurso com antígenos recombinantes K26, K39 e K9. Coloca a amostra lá e tem que aparecer a bandinha do controle sempre e o tratamento se for positivo. Então, antigamente, qual era a realidade no Brasil? Então, o Ministério da Saúde dizia que deveria ser utilizado o ELISA como método de triagem e o RIF como método confirmatório. Só que em 2011 eles fizeram uma pesquisa e perceberam que o cenário utilizando DPP como triagem e ELISA como confirmatório era muito mais eficiente. Então, hoje no Brasil, eles usam o DPP, essa plaquinha, como triagem, dando positivo, eles partem para o ELISA como confirmatório. Isso não retira o poder de diagnóstico da RIF, tá, gente? O problema era a falta de interpretação. Todo exame ele é bom se ele for bem interpretado, se o profissional souber por que escolheu e como utilizá-lo. Então, lá fora, eles falam que a diluição da gente é muito baixa, que nós deveríamos usar de 2 a 4 diluições a mais do ponto de corte estabelecido no Brasil. Por exemplo, a RIF passaria de 1:40 para pelo menos 1:160, porque lá fora já foi visto que animais com títulos de até 1:160 não necessariamente estavam positivos. E o diagnóstico molecular, ele vai amplificar as sequências específicas do DNA da leishmania, se tiver ali naquela amostra, né? E vai detectar quantidades muito pequenas, mesmo se tiver bem pouquinho ali, ele consegue detectar. Como eu falei, pode ser feito de medula óssea, linfonodos, pele, conjuntiva e sangue, com material fresco, parafinado ou congelado. Mas o ideal, gente, medula é o ideal e é o mais fácil de se fazer. E nós temos a PCR clássica, onde você vai ver só as bandinhas, positivo ou negativo, e o real time é o quantitativo, onde você vai ver realmente a quantidade de DNA que tem naquela amostra. Então, se você está acompanhando o paciente, o ideal é que você faça o real time para você ver como está se comportando a quantidade de DNA ou de leishmania naquela amostra, certo? Daí nós temos um fluxograma, que existem dois. Existe um do grupo da Itália e existe um do grupo Leishvet, que é internacional. Como agir para o diagnóstico da leishmania. Esse aqui é uma adaptação que foi feita do grupo da Itália, tá? Então eu vou colocar para vocês passo a passo, que aí não tem erro para o diagnóstico. Se você tem uma suspeita clínica de leishmania visceral, você vai partir para uma sorologia. Se a sorologia for positiva com altos títulos de anticorpo, mas uma citologia ou histologia negativa, é positivo para leishmania, porque altos títulos de anticorpo, lembra que eu falei para vocês, dificilmente um animal negativo vai ter altos títulos de anticorpo. Se você tem uma sorologia negativa
com a citologia ou histologia de linfonodos ou cutâneo negativa, você vai partir para uma imunistoquímica, PCR de lesões cutâneas e ou órgãos linfóides. Aí vai ter, se for positivo, é positivo, se for negativo, é negativo. E quando for negativo, você vai investigar com diagnósticos diferenciais e monitorar por sorologia depois. Se você tem uma sorologia positiva, com baixos títulos de anticorpo, a primeira foi alta, né? Esse tem baixo título de anticorpo. E a citologia foi negativa, o que você vai fazer? Você vai partir para a imunistoquímica ou PCR de linfonodo, de material cutâneo. Se for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo. Se você pegar um cão com citologia e histologia de órgãos linfóides e pele positiva, é positivo. Como eu falei, encontrou. Então, seguindo esse passo a passo, não sei se eu falei muito rápido, mas dá para vocês observarem aqui, e depois eu posso disponibilizar para vocês. Se for positivo, é positivo, estamos com a leishmaniose. Beleza? Com relação ao tratamento, eu não vou me alongar nisso. Existe o tratamento para humano, no Brasil é feito com glucantímio pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Esse medicamento não é comercializável, ele é somente disponível no sistema público. Fora do Brasil, ele não é mais utilizado para tratamento humano. No tratamento humano, fora do Brasil, eles utilizam a fotericina B lipossomal, justamente devido aos efeitos colaterais que são muito, muito grandes. Também tem o halopurinol, mas eles não usam muito porque também traz muito efeito colateral renal, principalmente. E ele é determinado fora Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, que já conseguiu eliminar para tratamento. A gente sabe que no Brasil estão tratando, mas falando da parte legal, no geral é proibido tratar, né? E se for com esses medicamentos, mais ainda, porque eles vão ser advindos de mercado negro ou comércio indevido, já que nós não temos eles disponíveis, no caso do glucantímio. Por que o tratamento ele é proibido em animal no Brasil? Primeiro, porque ele vai trazer uma... Isso segundo o Ministério, tá, gente? Ele vai trazer uma cura clínica e não parasitológica. Ele não vai promover a eliminação completa dos parasitas, tornando o animal um reservatório da doença. Então, você vai ter dentro de casa um animal que vai continuar portador da leishmania. E recidiva frequente, quase 100% você vai ter o cão recidiva mesmo após tratamento. E o que eles mais argumentam é a questão de seleção de cepas resistentes, como já existe na França, na Espanha, na Itália e na África. Então, gente, a leishmaniose é uma doença negligenciada, basicamente de pobre mesmo, e não existem pesquisas assim grandes no mundo para tentar se buscar qualquer outro princípio ativo que combata a leishmaniose. Então, o que nós temos hoje é o que está aí, é o glucantímio, a fotericina B e o mitaforam, que nem é utilizado mais em humano devido aos seus efeitos colaterais. E se a gente pega esse pouco medicamento que a gente tem para combater em humanos e passa para os animais e seleciona essas cepas resistentes, com que a gente vai tratar o humano? Então, esse é o argumento do Ministério. Então, um tratamento eficaz para o proprietário é aquele que promove a remissão dos sinais clínicos. Se o cão está saudável, está bem, para ele está tudo bem, mas não é verdade, porque o cão continua portador e vai ter recidiva. Para os parasitologistas, é o que tem a eliminação completa dos parasitas. Isso não acontece, então não existe tratamento eficaz para um parasitologista. E para o oficial de saúde, é o que termine com a infectividade dos cães e vetores. O que também ainda existe aí muita discussão, porque os que defendem o tratamento, a Brasileiro, o pessoal de Minas Gerais que trata e tudo, eles argumentam que o cão tratado, ele diminui essa quantidade de leishmania na pele e diminui a infectividade do flebotomínio e de para outros animais ou pessoas. Então, ainda é uma questão de estudo. Então, gente, nós temos um cenário no Brasil onde o Ministério da Saúde e em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles dizem que, devido à ausência de esquema terapêutico que garanta a redução dos riscos de transmissão, pelo fato do risco do cão em tratamento ser reservatório e fonte de infecção para o vetor, e o risco de indução de cepas resistentes ao medicamento para tratamento humano, eles proíbem em todo o território nacional o tratamento de leishmaniose visceral em cães infectados ou doentes com produtos de uso humano ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Porém, a gente sabe que já tem estados no Brasil, como o Mato Grosso do Sul, que já abaixou a liminar e que eles permitem que o médico veterinário escolha o melhor tratamento para o seu paciente. Eu, se não me engano, no estado de São Paulo também, mas nós, médicos veterinários, devemos seguir o que diz o nosso conselho e o Ministério. E o nosso conselho, ele ainda segue o Ministério, que diz que está proibido no restante do Brasil. Então, cabe a cada um fazer o seu juízo e a sua escolha. O conselho, ele se pronunciou, acho que 2 ou 3 vezes, falando que estava seguindo o que o Ministério seguiu. Então, as medidas de controle, hoje no Brasil, a principal é a eliminação dos cães, que é a eutanásia. Desculpa. O Brasil é o único país que ainda tem como medida de controle para a leishmaniose a eliminação de cães. Isso não é feito em lugar nenhum no mundo. E muitos trabalhos já provam que não é eficiente, não é eficaz matar o cão. Até porque a leishmania vai estar circulando no setor silvestre, no próprio ser humano. Então, a medida principal de controle da leishmania são os repelentes. É você não deixar o seu animal ser picado. É você não permitir que flebotomia chegue perto do seu animal. Para isso, nós temos produtos muito bons no mercado. Nós temos a permetrina em solução tópica como spray, spot-on ou puron, que tem duração de 1 mês. Nós temos a coleira de deltametrina, que ela é lipofílica, que vai se disseminar através da secreção da pele e pode durar até 6 meses. A principal dela é a Excalibur, que é muito boa, ela é bem grande. Se o animal é pequeno, dá para cortar e usar mais de uma vez. E temos as vacinas, que no Brasil nós tínhamos a Leishmune e a Leishtec. A Leishmune, ela foi retirada do mercado, porque ela estava em fase 3, já estava entrando em fase 4, e não apresentou resultados, segundo o Ministério, favoráveis. Então, eles suspenderam a licença da Leishmune e agora nós temos somente a Leishtec no mercado. Então, quem fez todo o protocolo de vacinação com a Leishmune hoje tem que refazer com a Leishtec. A Leishtec está no ensaio de fase 3 e a própria bula informa que tem 71,3% de eficácia vacinal. Então, se você for olhar, é uma quantidade baixa no geral, mas para uma zona onde é endêmica e que nós estamos tendo problema com leishmania, realmente eu acho que você tem que atirar com o que você tem e a vacina é uma boa pedida. Inclusive, tem programas aí, como eu falei, em Florianópolis, e o Leishvet, o Brasileiro, está tentando com que o Ministério forneça essa vacina de forma gratuita para os animais. Também existe a Canileish, mas somente na Europa ela é da Virbac. Gente, eu queria poder falar muito mais, mas o vídeo ficou muito maior do que o primeiro. E eu posso depois fazer outro só com polêmica do que eu ando falando pra leishmania. Vocês me deixam saber, tá bom? Tem o grupo Brasileish, pra quem quiser interessado, pode pesquisar. Eles são quem estão na frente hoje para tentar liberar, tirar a eutanásia, trazer medicamento, aprovar medicamento para tratamento só animal. Eles orientam e tudo. Então, se vocês tiverem curiosidade, entre na páginazinha deles, põe no Google Brasileish e vocês dão uma lida. São pessoas muito engajadas com a causa, profissionais capacitadíssimos. É bem interessante ver os dois lados da moeda, não escolhendo lados aqui. Tanto o Ministério como o Brasileish, cada um faz a sua parte. Então, muito obrigada, gente. Então, vamos dizer não à leishmaniose, combatendo a flebotomia e evitando que ele chegue no seu animal. Dúvidas? Eu estou à disposição e vamos ao próximo vídeo.